A Ele é glória. A Ele é glória. Oh Senhor, nós também iremos ouvir, Senhor, a Tua palavra nessa hora, meu Pai. Fala conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, meu Pai, com poder e autoridade. Fala conosco, meu Deus, nessa noite. A glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é para Ti. Continue, irmãos. A Ele a glória. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, meu Deus. Sustenta, meu Pai, a nossa vida, a nossa fé nessa hora. Aviva o Teu povo, meu Pai. Aviva a Tua igreja nessa hora. Renova, meu Deus, aquele que está fraco, aquele que está abatido. Alegra o coração, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa igreja saia daqui hoje mais fortalecida do que nunca, meu Pai. Em nome de Jesus nós clamamos nessa hora. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz nessa hora. E que não haja dureza no nosso coração. Que não haja, meu Deus, dureza nos nossos ouvidos, meu Deus, comichão. Que não haja, Senhor, os nossos ouvidos estejam preparados nessa hora para ouvirmos a Tua voz, no nome de Jesus, para sempre, amém. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos receber o pastor com alegria no coração. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo 3. Os irmãos podem tomar seus assentos. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo Teu mandar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo Teu mandar. Amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Esta, 1 Timóteo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós verificamos aqui na palavra de Deus, e o que nós lemos começa assim: essa é uma palavra fiel. Uma palavra fiel é uma palavra que não falha, é uma palavra que se cumpre, é uma palavra real, uma palavra firme. Se alguém deseja o episcopado, estar à frente da obra de Deus, excelente obra deseja, ele está desejando algo muito bom. Podemos dizer que acima, mais do que bom, é excelente. E a Bíblia diz que essa pessoa deseja uma excelente obra. Pastor, o senhor, por favor, faz a unção com as crianças lá em cima, por favor, no propósito que nós temos, né? Estão ungindo as crianças. Continuamos aqui. Olha que coisa interessante que nós vamos ver na Bíblia Sagrada. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível,
Então, ninguém pode ter o que falar da pessoa que está à frente da obra. Não pode ter o que ser repreendido. Ele não pode ser repreendido na sua conduta moral, ele não pode ser repreendido no seu comportamento, na sua maneira de viver. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. Então, esse é um modelo de quem estará à frente da obra de Deus. E esse modelo é um modelo a ser seguido, porque é o que vai servir de exemplo para o rebanho do Senhor. Estamos aqui hoje falando de família. Então, é aquele que vai servir de exemplo para que todas as pessoas possam olhar e falar: é assim que eu tenho que ser. Esse é o meu modelo de vida, esse é o meu exemplo a ser seguido. Então, essa pessoa que vai servir de exemplo, obviamente, é o modelo que nós temos que olhar. É com esse tipo de comportamento que a gente vai ter que viver e aprender como que deve ser a nossa vida. Então, o homem, a mulher, o fiel na casa de Deus, ele vai olhar para essa pessoa aqui. Então, nós subentendemos que esse aqui tem que ser o padrão de toda a família dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Esse tem que ser o padrão de comportamento das pessoas fiéis a Deus, que servem a Deus, que querem viver uma vida com Deus, que querem um lar abençoado, uma família abençoada. Da pessoa que quer caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então ela tem que olhar para esse comportamento, e esse tem que ser o objetivo de família para essa pessoa. Então aqui a gente aprende muito nessa palavra. E essa pessoa, ele tem que ser irrepreensível. Então eu entendo que o membro, o obreiro, todos nós precisamos ter um comportamento irrepreensível aos olhos de Deus. Então você de repente não é um pastor, você não é um bispo, você não é uma pessoa que está em em evidência dentro da obra de Deus, mas não significa que o seu comportamento não tem que ser pautado nessa palavra aqui. Muito pelo contrário, é exatamente assim que a pessoa que está na casa de Deus, que quer agradar a Deus, quer servir ao Senhor, é exatamente assim que ela tem que andar. Então, o comportamento tem que começar, a pessoa tem que entender que o comportamento dela deve ser irrepreensível. Então você não pode ser uma pessoa que vão olhar para você e vão te repreender na forma como você está vivendo, da forma como você age, o seu comportamento dentro de casa, o seu comportamento nos negócios, o seu comportamento no seu dia a dia, com as pessoas com qual você tem contato. Então a sua vida tem que ser uma vida irrepreensível. Onde quer que você vá, as pessoas têm que olhar para você e não ter o que falar. Então o seu vizinho não pode ter o que falar. Você não pode ser uma pessoa que, se eu for perguntar lá para o seu vizinho, ele vai dizer: fulano, coloca o som aqui no último volume, o prédio inteiro tem que ficar escutando, a gente não consegue fazer nada, porque a pessoa liga aqui e atrapalha a vida de todo mundo. Você não pode ser aquela pessoa que vão olhar para você e dizer: a Maria, ela é uma encrenqueira, arruma confusão com todo mundo, então onde ela está, ali vai ter uma confusão. Quer dizer, você tem que ser repreendido, você é uma pessoa repreensível, porque você precisa se consertar nessas coisas. Então o que a Bíblia diz é que o seu comportamento tem que ser um comportamento que ninguém tenha o que falar. Pastor, mas aí é muito difícil. É o objetivo. Essa tem que ser a sua meta. Então cada dia que você vê que alguém vem falar alguma coisa, você tem que se consertar naquilo ali. Se a sogra tem o que falar de você, então você tem que se consertar. Se a mãe tem o que falar, se o vizinho tem o que falar, se o irmão, o parente tem o que falar de você, você tem que ser franco, honesto, fazer uma leitura da sua própria vida e falar: a pessoa tem razão no que ela está falando, eu preciso me consertar. Lógico que sempre vai ter alguém para falar da gente, sempre vai ter alguém que vai encontrar um defeito em nós,
Mas a nossa meta, o nosso objetivo deve ser buscar sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. É assim que tem que ser a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Em tudo. Tem pessoas que elas não levam o comportamento delas da igreja para casa. Ela não leva o comportamento, ela leva o comportamento dela da igreja para casa, mas não leva para o trabalho. Ela não leva o comportamento cristão para o trabalho. Então, uma pessoa que é repreensível, de repente você nunca vai ter condição de trazer um colega seu de trabalho aqui, porque você vai ficar envergonhado. Chegar aqui, você vai colocar a pessoa do seu lado aí para ouvir a palavra de Deus, e tudo que for falado aqui vai ser contrário ao que você pratica lá no seu trabalho. Você é uma pessoa repreensível, precisa se consertar, precisa acertar a sua vida. As suas palavras não estão condizentes com aquilo que é ensinado na Sagrada Escritura. Então você precisa tomar cuidado. Você é uma pessoa que de repente mente, você é uma pessoa que de repente sai fora, erra aqui, erra ali conscientemente, sabe que está errado, mas persiste no erro, no pecado. Quer dizer, é uma pessoa repreensível. Então você está fora da palavra de Deus, porque o exemplo a ser seguido é de que a pessoa precisa ser irrepreensível. Agora, nós estamos falando de uma pessoa que vai tomar conta da obra de Deus, que vai fazer a obra de Deus, que vai fazer serviço, vai servir de exemplo para o rebanho, né? Mas a primeira característica dessa pessoa irrepreensível diz respeito ao seu casamento. Então ele já começa assim, não está falando aqui, ele tem que ser uma pessoa eloquente, ele tem que ser uma pessoa que fez curso de teologia, ele tem que ser uma pessoa que saiba falar, se pronunciar. Ele tem que ter uma pessoa que tem que ter o ensino médio, o fundamental, o superior completo para estar aqui na frente falando. Não, negativo, nada disso. Ele tem que ser uma pessoa, a primeira qualidade, a característica que ele precisa ter é ser marido, é ser, né? Não é nem ter, é ser marido de uma mulher. Então, ele tem que ter um casamento bom, abençoado, correto, honesto. Ele tem que ser uma pessoa que cuida do seu casamento. Se ele não tiver um bom casamento, já está reprovado. Não dá nem para ir para frente. Não dá nem para a gente continuar. Porque a primeira coisa que vai ser recomendada é que ele seja marido de uma mulher. Ou seja, esse homem, ou essa mulher, ou essa pessoa, e isso, volto a dizer, para toda a igreja, o exemplo. Então, você tem que cuidar do seu relacionamento conjugal, você tem que cuidar do seu casamento, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar do relacionamento de vocês dois, senão vocês estão contrariando a palavra de Deus. Vocês têm que fazer o possível para que o relacionamento dê certo, vocês têm que obedecer a palavra de Deus, a fim de que o relacionamento ele dê certo. E não tem como dar errado um relacionamento onde a pessoa obedece a palavra de Deus, onde ali se procura obedecer a palavra de Deus. Então, veja que a Bíblia diz, marido de uma mulher. Você não pode ser uma pessoa que você tem a sua esposa, mas fica desejando ter outra mulher. Você não pode ter o seu marido e fica desejando ter outro homem. Você não pode ser uma pessoa que você tem a sua esposa e você fica na internet olhando pornografia. Porque espiritualmente você não é marido de uma mulher. Você pode até ter uma mulher, mas espiritualmente você não é. Você de repente tem várias mulheres porque você fica olhando a pornografia na internet. Então isso contraria a palavra de Deus. Você já está fora como exemplo que Deus quer para a sua igreja e para o seu povo. Portanto, precisa tomar cuidado e muito cuidado com o casamento. É uma área que é a primeira coisa que tem que acontecer. Primeira coisa.
Então, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que na sua casa, no seu lar, você faz a sua oração e Deus, Ele ouve, Ele responde, abençoa a sua casa. Então, vai cuidar do seu casamento, vai acertar o seu casamento. Pastor, eu moro sozinho, sou eu, meus filhos, eu moro sozinho, sou eu e meus filhos. Aprenda que quando você tiver que um dia, se Deus assim o permitir, isso tem que ser a prioridade para a sua vida. Eu aprendi que depois da minha salvação, eu tinha que cuidar do meu casamento. Era a principal coisa que eu tinha que cuidar, era do meu relacionamento conjugal. Porque a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem é mais próximo? Quem é mais próximo do que o marido e do que a esposa? Quem é mais próximo do que o marido e do que a esposa? Então, se nós não obedecermos isso, estaremos já fora. Já não estamos obedecendo o que a palavra de Deus ensina e já estamos fora da palavra. Já vamos ter problema. Já vamos ter problema de relacionamento com Deus, já vamos ter problema com a nossa fé, já vamos ter problema com a nossa consciência, já vamos ter problema com a nossa caminhada, já vamos ter problema com a nossa firmeza em Deus, já vamos ter problema com a nossa salvação. Uma série de problemas vem a partir daí. Por isso que o apóstolo fala que, primeira coisa, seja marido de uma mulher. Então honra a tua esposa, honra o teu marido, seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu marido, num tempo de prostituição, num tempo de imoralidade, num tempo de tanta sujeira. Cuida da sua mente, cuida da sua consciência, para manter uma mente limpa, para manter uma consciência limpa, para que essa palavra esteja se cumprindo na sua vida como aquela que quer agradar a Deus. Diz a Bíblia, vigilante, né? Porque se não for vigilante, cai em tentação. Se não é uma pessoa que está ligada com Deus, está vigiando. Então, quando fala marido de uma mulher vigilante, é porque ele está cuidando. Esse relacionamento tem que estar constantemente sendo cuidado, vigiado. O que está errado? Teve uma divergência aqui, já faz um dia que levantou hoje de cara feia, foi dormir de cara feia, levantou sem conversar, foi dormir sem conversar, passou um dia, vigia, não deixa esse tipo de coisa acontecer dentro do seu lar, no seu relacionamento. Vigia relacionamento familiar por completo, é fundamental. Porque se você não cuidar dessa área, ali Satanás entra e traz a destruição. O trabalho fica infrutífero, a vida fica infrutífera, as coisas não andam. Continua a palavra de Deus dizendo, seja sóbrio, né? O contrário de sóbrio é embriagado. Então, quando a pessoa não está sóbria, ela está embriagada, sob efeito de alguma coisa. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ficar envolvido com coisas que venham tirar a sua sobriedade. Não pode ficar envolvido com coisas que tiram a sua consciência, a sua direção, a sua sabedoria. E hoje tem tanta gente embriagada com Facebook, embriagada com rede social, que a pessoa não está vigiando o seu lar, não está vigiando a sua casa, não está vigiando os seus relacionamentos, não é uma pessoa sóbria. Então está deixando as coisas, coisas que precisam acontecer dentro do lar, está deixando a desejar. Está deixando a desejar de coisas que precisam acontecer dentro de um relacionamento. Conversa, diálogo, aproximação, companheirismo. São coisas que a pessoa não está vigiando, porque ela não é mais sóbria, ela não está sóbria, ela está sob efeito. Algumas coisas vão acontecendo, estão diante dos nossos olhos, acontecem na nossa vida, e vão tirando a sobriedade. Cobiças, às vezes a gente tem algumas cobiças no coração que desviam o foco da gente, desviam a mente da gente, e a gente já não é mais focado naquele propósito de servir a Deus, porque perdeu a sobriedade, já está envolvido, seduzido por uma coisa, por desejos, por paixões, por distrações que acabam por fazer a pessoa se desligar do seu relacionamento, do seu lar e da sua família. Honestidade, outra coisa, precisa ser uma pessoa honesta.
A pessoa honesta é aquela pessoa que ela trabalha com a verdade. É uma pessoa que trabalha sempre com a verdade. Então, onde quer que essa pessoa vá, ela vai trabalhar com a verdade. Se ela comprou por tanto, comprou por tanto. Se ela vendeu por tanto, vendeu por tanto. É honesta. Não ludibria, não engana, não faz a pessoa levar a pessoa a pensar uma coisa sendo que é outra. É honesto. É X, é X. É branco, é branco, é preto, é preto. Então, o que é e acabou. Honestidade. E em muitos relacionamentos, as pessoas deixam isso de lado. Deixam de ser honestos dentro da sua própria casa. Não há honestidade, às vezes, no relacionamento deste homem, desse bispo, dessa pessoa, para com os seus filhos, para com os seus familiares, para com o seu semelhante, nos negócios que faz. Então, essa falta de honestidade é também um grande problema. Então, a pessoa precisa cuidar. Ela precisa cuidar da sua honestidade. E a honestidade tem muito a ver com a consciência. A consciência tem que estar limpa. E quando você é desonesto, você mancha a consciência. Manchou a consciência, já minou a fé. Manchou a consciência, já minou, já acabou, já pôs, já está esgotando, já está deixando perder a sua comunhão com Deus. E Satanás está trabalhando na tentação, tentando a pessoa, fazendo-a pensar que vai levar vantagem se for desonesto, fazendo que a pessoa achar que ela vai se safar, ela vai escapar se ela for desonesta, se ela usar da mentira, se ela usar do engano, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai avançar, ela vai atingir o que ela deseja, ela vai alcançar o que ela quer se ela for desonesta. É tanta desonestidade acontecendo que a gente tem que ficar muito atento. E hoje, mais do que nunca, pessoas inteligentíssimas que estudam por anos a fio, pagam uma faculdade, se formam, vai para um doutorado, vai para um pós-doutorado, se torna um doutor, um pós-doutor, mas é desonesto e usa todo aquele conhecimento para se aproveitar, às vezes, da outra pessoa. Então, a gente precisa ter honestidade dentro do nosso relacionamento. Marido para com a esposa, voltamos a dizer, é fundamental que haja honestidade no relacionamento, para que assim você tenha uma vida abençoada. Hospitaleiro, saiba receber. Você tenha bom grado para atender, tenha disposição de fazer o bem, tenha disposição de querer ver o outro bem, seja uma pessoa receptiva. Às vezes isso acaba se tornando um pouco difícil devido a tudo que está acontecendo, né? Então tem gente que às vezes não quer receber, não quer chegar perto da pessoa. Isso é um problema, né? Hoje eu estava ouvindo de uma pessoa que o marido pegou o vírus, então a esposa já foi para outro lugar, já deixou o marido lá sozinho, isolado, não quer que fique perto dos filhos e aquela coisa toda, né? Então, como ser aquela pessoa acolhedora? Como ser acolhedora nos tempos de hoje? Por isso que a gente tem que se encher do Espírito de Deus, porque Ele mostra, Ele revela, Ele dá direção, Ele nos ensina, Ele é o Consolador, Ele é quem vai ensinar todas as coisas, o Senhor Jesus disse. Então Ele que vai nos ensinar. Não adianta eu como pastor falar o que você tem ou o que você não tem que fazer dentro da sua casa. Quem tem que te revelar é o Espírito Santo. O que você precisa saber é o que a Bíblia diz e você colocar em prática na sua vida debaixo da orientação e direção do Espírito Santo, e Ele vai te mostrar o caminho. Diz a Bíblia também que a pessoa tem que ser apto para ensinar. O bispo tem que ser uma pessoa apta para ensinar. Tem que ter aptidão para ensinar. E como é que uma pessoa está apta para ensinar? Quando ela também obedece, quando ela também faz a coisa certa. Quantas mães
querem ensinar os seus filhos, mas faz tudo errado. Quantos pais querem ensinar os seus filhos a fazer o certo, mas não dá o exemplo, não mostra com o comportamento, não mostra com a atitude, e com isso o relacionamento vai sendo deteriorado, porque como que esse filho vai obedecer um pai que faz tudo errado e quer ensinar ele a fazer certo? Não estou dizendo que o filho está certo, ele deve obedecer ainda que o pai seja errado, mas é o problema da pessoa não ser apto para ensinar. Ela mesma, com a sua atitude, com o seu comportamento, tem dificuldade de pôr as coisas em ordem dentro de casa, se é uma pessoa que não dá exemplo. Como que você quer ser ouvido se você não para ouvir também? Como que a pessoa, ela quer que ouça o que ela diz, né? E não quer que ninguém grita com ela, se ela grita com todo mundo? Como assim? Como que a pessoa quer que as pessoas tenham uma boa resposta para ela, se ela tem resposta dura para todo mundo? Então, nós precisamos entender que precisamos estar aptos, e estar apto é principalmente fazer. É principalmente você colocar em prática aquilo que você sabe que é o correto, que é o certo. Primeiro você faz. Depois você tem condição de ensinar. Primeiro você deve colocar em prática, para depois você ter condição de colocar a criança no lugar que ela tem que estar. Então, muitas pessoas perdem a autoridade e vira aquela bagunça dentro de uma casa, porque um quer falar mais alto do que o outro, e o pai não consegue o respeito dos filhos, a mãe não consegue o respeito dos filhos, e não consegue justamente porque não pratica, não põe a palavra de Deus, não põe o que sabe que é correto em prática, mas quer ensinar. Então, com isso, nunca vai conseguir colocar em ordem a sua casa, nunca vai conseguir colocar em ordem o seu lar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que para ensinar a gente tem que fazer. Amém, gente? Está dando para entender direitinho? É muito importante que a gente aprenda o que a palavra de Deus diz. Não dado ao vinho, quer dizer, não é uma pessoa que se dá o tempo todo ao lazer. A pessoa que só o vinho representava o lazer, a pessoa fica lá, se deixar embriagar, e daqui a pouco está fazendo coisa errada, daqui a pouco está falando coisa errada, não fala coisa com coisa, e dali vai trazer destruição para a sua vida e para o seu lar. Então, novamente aqui a palavra de Deus nos ensinando a tomar cuidado com os prazeres. Tomar cuidado, tem gente que só quer prazer, mas não quer se esforçar para fazer aquilo que a vida mostra que a gente tem que fazer. Então a vida não é só feita de prazer, a gente tem as obrigações, tem que levantar cedo, tem que ir para o trabalho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do lar, tem que mostrar o serviço, às vezes está cansado, mas não tem que olhar para cansaço, tem que pegar firme e acabou. Então com isso, a pessoa ela vai mostrando com a sua vida que ela precisa ser ouvida. Porque normalmente a pessoa que se dá aos prazeres é uma pessoa que se perde lá na frente. Mas quando a pessoa ela não se entrega aos prazeres, ou ela faz aquilo com os devidos cuidados, não dando atenção, mas sim vivendo uma vida muito mais sóbria, dando atenção ao que realmente precisa, essa é a pessoa que vence. Não espancador. Como que uma pessoa vai ensinar se ela é uma pessoa que, como a gente já falou aqui, que grita? Porque tem gente que espanca batendo, vai para as agressões físicas dentro de um lar, dentro de um casamento. Então isso não pode, o respeito não pode chegar a esse, a falta de respeito não pode chegar a esse ponto, a ponto da agressão física. Quando chega num ponto da agressão física, é hora de sair de dentro dessa casa. É hora de sair de dentro dessa casa. Mas pastor, você vai falar isso porque já perdeu o controle. Aqui já é caso de polícia, aqui já não é mais caso de ensinar, de conversar, de orientar, já é caso de polícia. Então tem que ir atrás de um advogado, tem que prender um camarada desse, porque senão ele vai acabar matando uma pessoa.
Tem que prender uma mãe que é espancadora. Então a palavra de Deus fala sobre isso. Agora, vamos entender que também tem gente que não espanca com as mãos, mas espanca com as palavras. E bate na pessoa com as palavras duras, com palavras pesadas. E destrói o psicológico, destrói a pessoa moralmente, destrói o marido, destrói a esposa, humilhando a pessoa com as suas palavras. E isso traz destruição, de maneira que às vezes a pessoa não consegue se recuperar, o amor não consegue mais voltar, a atenção não consegue mais ser a mesma, por conta de palavras duras e palavras pesadas, que trazem destruição para o relacionamento, e a pessoa não percebe, não se apercebe do mal que ela está fazendo trazendo para dentro da casa dela. Palavras pesadas na hora de tratar com um filho, de tratar com um marido. E a pessoa, tem gente que sabe exatamente como falar isso, como fazer isso, como espancar uma pessoa com palavras de tal maneira que a pessoa não se levante mais. Tem gente que tem, uma facilidade tremenda para agir assim. Mas isso é contra a palavra de Deus. Aprenda que o exemplo que a palavra de Deus nos dá, que você não deve agir com palavras que vão destruir a vida de uma pessoa, destruir a moral, destruir o psicológico de uma pessoa, de uma criança, de um filho. Precisamos estar atentos. Isso está sendo uma coisa tão normal, tão corriqueira nos nossos dias. Mas o futuro disso aqui, nós vamos ver lá na frente, como estamos vendo hoje, o que foi plantado lá atrás. E assim também vamos ver coisas terríveis daqui para frente, com pais, maridos, esposas, que são verdadeiros espancadores dentro da sua casa. Não cobiçoso de torpe ganância. Quer dizer, fica cobiçando alguma coisa errada. Uma ganância torpe, quer muito alcançar alguma coisa, aqui já entra naquela parte que a pessoa já não está mais sóbria, Então ele se tornou um cobiçoso de uma torpe ganância, porque firmou um objetivo, passa por cima de família, passa por cima de esposa, passa por cima de vontade de todo mundo, esquece família, esquece casamento, esquece filhos, em torno de uma ganância que a pessoa tem. Então isso é muito perigoso, e a pessoa que é de Deus, ela não pode agir assim. Tem que ter um equilíbrio na vida. Tem coisas que nós queremos alcançar, mas você não pode querer alcançar uma coisa e perder a sua casa, perder a sua família, perder o seu lar, perder seus filhos. Então você tem que saber, estamos num tempo que precisamos muito de dinheiro, sim, mas não adianta você correr atrás do dinheiro e perder o seu casamento. Você vai alcançar o dinheiro e vai morrer com o dinheiro lá e perder a sua salvação por conta dessa cobiça, dessa torpe ganância. Então é importante que você entenda a importância do que a Bíblia diz sobre esse equilíbrio, não se deixar levar por uma ganância destruidora, uma ganância que está destruindo o casamento, que está destruindo o relacionamento com o filho, que está destruindo o relacionamento com a esposa, com o marido. Então tem gente que deseja tanto uma coisa e quer porque quer aquilo, está obcecada por aquilo que quer e não quer nem saber do resto. Então é uma ganância torpe que tem que ser arrancada do coração. A Bíblia diz que nós temos que ser, qual é a outra situação aqui? Moderados. Ou seja, equilíbrio na vida. Tudo com moderação, nada acima. Porque, irmãos, às vezes a esposa quer algo que o marido não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Então tem que compreender que não é a hora, não é o momento, não sacrifica. Não, mas a gente tem que conseguir, porque a pessoa acha que a hora que ela alcançar aquilo ali, ela realizou todos os sonhos e a vida dela está plena, está realizada. Muito engano. Isso é um engano, porque lá na frente a pessoa vai ver que quando ela alcançou aquilo, ela perdeu outras de tão ou até mais importantes do que aquilo que ela queria alcançar. Então diz a Bíblia, temos que ser moderados, não contenciosos. Tem gente que gosta de uma briga,
mas gosta de uma briga, de um bate-boca, arruma o tempo todo pensando no motivo para brigar, no motivo para bater a boca. A cabeça dela trabalha, e está trabalhando o tempo todo. Quando ele chegar, ele vai ver, aquela coisa que ele não fez, aquela coisa que ele deixou de falar, e ela fica o dia inteiro matutando, pensando, refletindo naquilo ali, para virar uma contenda. Então é a pessoa contenciosa. No outro dia a mesma coisa, a pessoa já venceu, já passou, já resolveu aquilo, mas ela está achando outro motivo, e ela está buscando outro motivo para poder bater boca. E quando começa a bater boca, resolver uma situação, busca outra do passado, e busca outra do ano retrasado, e ali vai levantando, porque quer contenda, quer briga, quer discórdia, quer ver a pessoa magoada, a pessoa chateada. Então ela se levanta em um espírito maligno, usando a pessoa para a destruição daquela família e daquele lar. A pessoa está agindo sob influência maligna para que haja contendas. Diz a Bíblia, não avarento, o homem de Deus, o servo de Deus, aquele que quer agradar a Deus, não pode ser uma pessoa avarenta. O que é uma pessoa avarenta? É aquele que é apegado, ele tem apego ao material, ele tem apego àquilo que é material. Em tempos como que nós estamos vivendo, estão brotando pessoas avarentas, estão brotando, todo dia, nascendo aos montes, pessoas avarentas, porque estão inseguras com o dia de amanhã, estão inseguras se vão ter o trabalho, estão inseguras porque o governo não dá garantia de nada, não dá garantia de aposentadoria, não dá garantia de emprego, não dá garantia de um salário que dá conta de pagar todas as contas, não dá garantia de nada. Então, por a pessoa estar insegura, o natural do ser humano é buscar segurança. Então eu quero segurança, e a minha segurança é ter um salário que pague todas as minhas contas. A minha segurança é saber que daqui tantos anos eu vou me aposentar e eu não vou ter mais que ficar preocupado. A minha segurança é saber que eu tenho uma renda aqui, outra lá e outra acolá. Então se aqui não der certo, a outra dá e a outra está para lá. E nesse afã, as pessoas vão se tornando avarentas, porque perdem a confiança em Deus, deixam de confiar em Deus, se tornam idólatras, porque agora ela busca o dinheiro, ela quer o dinheiro, o Deus dela é o dinheiro, tudo vai ser resolvido quando tiver o dinheiro. Então o dinheiro vai ser a solução dos problemas dessa pessoa. Ela está avarenta. Uma pessoa dessa não agrada a Deus, uma pessoa dessa não vai vencer, uma pessoa dessa não vai alcançar um estado que a palavra de Deus quer nos levar, que é um estado de paz, de tranquilidade, de confiança, de segurança. Mas é tudo pela fé, irmãos. Não é pelo que nós vemos, não é pelo que está diante dos nossos olhos, é pela fé, porque você crê que Deus vai te dar o sustento na hora certa. Ele não vai te desamparar, Ele vai cuidar de você, Ele sabe de tudo que você precisa e não deixará você na mão. Ele cuidará dele. Deus cuidará de ti. Não é assim o hino que a gente canta? Essa é a fé que nós temos que viver. E se nós nos deixarmos levar pelo ambiente que nós estamos vendo aí fora, seremos mais um avarento. Só isso. Você vai ser mais um avarento, mais uma avarenta que está com o coração apegado. Que daí para frente Deus vai ficando em segundo plano, vai ficando de lado. Então você não pode ser assim. Você tem que cortar esse mal aí. Você tem que tirar essa avareza do seu coração. Esteja feliz com o dia de hoje. Hoje você viveu, está terminando um dia, você está aí, está na casa de Deus, está ouvindo a palavra, e o pão do seu dia hoje Ele proveu, senão você não estaria aqui. Então Deus te deu pouco ou muito, e Ele cuidou de você, e Ele não vai te deixar. Faz a sua parte, lógico, levanta, vai para o trabalho, faz o que tem que fazer, mas o coração tem que estar equilibrado, o coração tem que estar em Deus, confiando que Ele é o seu sustento. Amém, gente? Diz a Bíblia que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, quando eu falo a mulher de Deus, de repente aquela pessoa que está sozinha, né? Ela e os filhos, ou aquela pessoa que o marido não está na fé, né?
Então, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Busca isso. Seus filhos têm que estar sujeitos, você tem que buscar isso como um objetivo para agradar a Deus. Seus filhos têm que estar sujeitos a você. Busca isso. Como, pastor, meu filho não quer me obedecer? Acha um jeito. Acha um jeito do seu filho te obedecer. De repente você tem que usar de mais autoridade. Não, você vai me obedecer. E de repente você não tem que ir por esse caminho. Você tem que chegar lá, sentar, conversar, dialogar. Filho, olha, é assim, assim, assim. Ô pai, está certo, é verdade, você tem razão. Pronto, resolveu o problema, que nós não sabemos, né? Cada um é um jeito de ser, cada um tem uma forma de pensar. E tem gente que, se você pegar duro, só assim que você vai conseguir fazer obedecer. Mas outros não, se você pegar duro, se você, né, for uma pessoa rigorosa, aí que você perde para valer. Então você tem que ter essa sensibilidade. Pastor, como que eu vou saber? Ore a Deus. Busca o Espírito Santo e põe os objetivos na sua vida. Eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um lar abençoado, e acima de tudo eu não quero perder a minha salvação. Porque você está percebendo aqui que se você não tiver uma casa abençoada, você está fora? Se você não tiver um lar abençoado, você está fora? Como que uma pessoa vai ser exemplo para o rebanho, vai servir de exemplo para o rebanho, se ele não tem uma casa abençoada? Então está fora, não serve para ser, não serve para ser exemplo para o povo. E assim, se ele é o exemplo, então eu também tenho que me colocar nesse propósito. Então aqui eu tenho que buscar uma casa bem governada, eu tenho que ter os meus filhos sujeitos a mim, que me ouçam, que aprendam, que eu fale e eles estarão comigo, eles estarão do meu lado. Eu tenho que buscar. É difícil, pastor, porque esse povo de hoje em dia, sim, tem toda a problemática que a gente já sabe, mas a palavra de Deus não falha, e ela nos dá a sabedoria que precisamos. De repente você tem que mudar o comportamento, muda o comportamento. De repente você não sabe, vai orar, o Espírito Santo vai te inspirar, vai te dar uma direção, e de repente você vai surpreender. Você vai surpreender a esposa, você vai surpreender os filhos, porque vão esperar um comportamento de você e você vai ter outro. Tem dias que o seu filho já sabe. Quando você vê a situação, ele já sabe, já põe até a mão no ouvido assim. Porque já sabe tudo que vai acontecer. Nessa hora, na direção do Espírito Santo, você surpreende. Entra com uma outra palavra. Ué, o que aconteceu com esse marido? O que aconteceu com essa esposa? O Espírito Santo mostrando e dirigindo e te levando à vitória dentro da sua própria casa, te dando a direção dentro do seu próprio lar, de como que você vai salvar o casamento, de como que você vai salvar o relacionamento com os filhos, de como você vai salvar a sua família. Porque se alguém não sabe, versículo 8, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não vai ter, né? Então, se ele não tem cuidado da própria casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Então aqui, meu irmão, eu paro a palavra, eu encerro por aqui, né? E termino dizendo para você, temos que buscar a nossa salvação, e o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, a começar da nossa família, é de fundamental importância para a nossa salvação. Não que dependa, porque às vezes a gente luta tanto, mas o outro não consegue entender, né? Então a gente tem que fazer cada um a sua parte e deixa com Deus. Porque se você chega lá no seu trabalho, você que trabalha, você está lá no trabalho, o teu patrão, o teu superior, aliás, chega e fala para você, tira essa caixa daqui e põe ela lá. E de repente, enquanto você está fazendo o trabalho, chega o patrão, o dono da empresa, e fala, o que você está fazendo aqui com isso? Não, estou colocando aqui, mas quem mandou? Aí você vai falar, foi o meu superior. Ele não vai falar mais nada com você. A única coisa que ele vai falar, pega isso e volta para lá. E vai no superior e fala, por que você fez isso? Então, quer dizer, aquele que obedeceu, está livre. Mesmo que ele estivesse, de repente, indo para uma... Mas ele obedeceu. Está livre. Assim é a pessoa que obedece a palavra de Deus dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Tem um marido que é descabeçado, tem uma esposa que não é sábia, mas se você obedece a palavra de Deus, você está livre, irmãos. Você está livre.
Então, se amanhã ou depois o seu casamento vier a destruir, você vai estar com a sua consciência limpa, sabendo que você obedeceu. E olha que eu tenho dificuldade, mas pode acontecer, né? Mas eu tenho dificuldade para entender que um casamento vai terminar se a pessoa obedecer a palavra de Deus. Porque eu creio que Deus é poderoso para salvar esse relacionamento pela obediência de um lá dentro. Então, vamos obedecer a palavra de Deus e cuidar com isso da nossa casa, da nossa salvação e da nossa vida. Muito mais agora que a igreja vai fechar, porque estamos encerrando aqui, hoje é o nosso último culto, até que o governo permita a gente abrir. Então, nesse tempo, aproveite para cultivar o bom relacionamento dentro de casa, aproveite para implantar ali o culto doméstico, aproveite para reunir a sua família, e você, marido de uma mulher, você, homem que está aqui hoje, principalmente você, conduza a sua casa para o serviço do Senhor. A igreja vai estar fechada, mas lá na sua casa vai ser igreja. Então lá que você deve orar, lá que você deve reunir a sua família, invocar a bênção de Deus, apresentar os problemas que vocês estão vivendo, apresentar as doenças, as enfermidades, as dificuldades que vocês estão vivendo, apresentar em união dentro de casa a Deus, para que o Espírito Santo dê a vitória. E Deus vai abençoar, porque quando Ele falou aqui para o bispo que ele governasse a sua casa, tendo os filhos em sujeição, diz a Bíblia, com toda a modéstia. Ou seja, não é uma pessoa que está forçando nada, não. Não é uma pessoa que está com os filhos em sujeição, porque se acontecer qualquer coisa, a casa cai lá. Não é por isso. A Bíblia diz com toda a modéstia, né? Uma pessoa modesta. Então, é uma pessoa que tem ali os filhos em sujeição, em harmonia dentro de casa, em harmonia dentro do lar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então seja sábio nesse tempo de pandemia, cuide. Nós recebemos toda a instrução aqui para sermos abençoados no nosso lar, nesse tempo que a igreja ficará fechada. Olha aqui, pastor. Então você já recebeu toda a orientação. Se você colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensinou aqui, vai ser a mesma coisa de você fazer o quê? Você colocar lá na porta da tua casa o sangue do cordeiro. E quando veio o anjo da morte, ali naquela casa, ele não entrou. Ele não entrou, aquela casa foi livrada. Amém, gente? Ah, pastor, quer dizer que é com isso aí que eu vou livrar minha casa do coronavírus? Sim e não. Se for da vontade de Deus, vai pegar e vai para o céu ou para o inferno. Porque nós estamos vendo muitos irmãos nossos, né, indo e partindo. Mas a Bíblia nos mostra que para Deus, isso aqui, vai voltar para o pó. Amém, gente? Tanto é que a Bíblia fala, dormiu. Agora, morte é diferente. Morte é quando o que está dentro desse corpo aqui se perde. É quando o que faz esses olhos se abrirem, o que faz essa boca emitir o som, né? O que faz esse corpo andar, o que faz esse corpo pensar, quando esse sopro for tirado, quando essa alma for tirada desse corpo, e aí vai ficar ele aqui. Aí sim, é isso que é importante para Deus. Então, coronavírus pegando ou não pegando, isso é o de menos. Lógico que você deve pedir o livramento, mas se Deus permitir, o importante é que você esteja salvo, que você esteja com a sua vida em Deus, e você esteja com a vida eterna, seja permanecente dentro de você. Coloque-se de pé, por gentileza. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos.